Um aspecto bem importante da realização das suturas é a apreensão correta da agulha com o porta-agulhas. Então, eu quero que vocês observem que nós temos três regiões basicamente na agulha, tá? Nós temos a ponta, que é a porção da agulha que vai ser responsável pela perfuração dos tecidos. Nós temos aqui esse centro, tá? E nós temos aqui a região onde a agulha é presa ao fio, tá certo? Eu preciso que o meu porta-agulha se aproveite do máximo possível do desenho da agulha para que a minha perfuração e meu giro de pulso sejam efetivos. Então, se eu segurar aqui a agulha no meio, eu só vou ter metade da agulha para poder fazer o meu giro de pulso. Então, em algumas situações eu vou ter que girar demais o meu pulso do que eu teria de fazer se eu aprendesse a agulha não muito próximo aqui à região em que ela clipa no fio, mas sim ligeiramente para cá, certo? Então, essa aqui seria a posição ideal para a apreensão da agulha. Isso me dá estabilidade, isso me dá giro de pulso adequado, isso me libera a ponta ativa da agulha para fazer a penetração nos tecidos, seja superficial, seja profunda, e com isso eu consigo executar todas as técnicas que vocês vão ver a seguir. Então, eu vou mudar aqui a orientação do instrumento para que vocês vejam. Tá. Aqui a ponta ativa. Aqui estaria mais ou menos no meio da agulha e eu estou mais ou menos no meio entre o que seria na metade do caminho entre o que seria o meio, o centro da agulha e a ponta onde o fio se conecta com a agulha. Tá? Aqui seria um ponto ideal para vocês apreenderem a agulha de vocês para fazer as técnicas de suturas que nós vamos ver a seguir. Primeiramente, o que nós precisamos fazer é instalar a lâmina de bisturi no cabo de bisturi. Tá? Como é que nós fazemos isso? Vocês vão perceber que a lâmina tem um orifício aqui mais largo e um orifício mais estreito. Já o cabo de bisturi, ele tem um sulco aqui na lateral da parte ativa onde nós vamos encaixar, que serve justamente para que essa parte mais estreita deslize através desse sulco e depois trave aqui nessa região mais posterior. Então, como é que eu faço a instalação? Eu inclino ligeiramente a lâmina, tá? Vou tentar fazer isso lateralmente aqui para vocês verem. Inclino ligeiramente a lâmina e encaixo o orifício mais largo da lâmina, de forma que o orifício mais estreito deslize justamente através do orifício do sulco, mais estreito. Tá? Então, como é que eu removo? Eu faço o contrário, eu pego um instrumento, tá? No caso aqui eu estou usando uma pinça Kelly curva, né? Uma pinça mosquito curva. Eu levanto ligeiramente a parte de trás do bisturi e desloco com o meu polegar. Então vamos fazer a colocação novamente. Primeiro, inclino a lâmina de bisturi. A parte mais larga vai ser encaixada no sulco, para que a parte estreita corra através desse sulco até eu ouvir um clique. Clicou, a lâmina está justaposta aqui ao cabo do bisturi.
o meu bisturi está encaixado, certo? Então essa é a primeira tarefa de vocês. A próxima etapa desse nosso exercício para a prática de sutura é justamente criar uma incisão para que nós possamos suturar, certo? Então, eu vou criar aqui uma incisão, e interessante que vocês criem as incisões tanto na vertical, como vocês estão vendo aqui no vídeo, quanto na horizontal, para que vocês pratiquem diferentes angulações de incisão e, consequentemente, obtenham o máximo de aprendizado desse nosso exercício, tá? Para facilitar as coisas aqui, até para fins de filmagem, eu vou fazer uma incisão horizontal. Faça uma incisão um pouquinho mais longa, tá? Bem exagerada, justamente para que a gente tenha o máximo de proveito aqui nessa nossa prática de sutura, certo? Eu sugiro que vocês comprem um pedaço de coxa ou de sobrecoxa de frango, tá? De preferência um frango caipira, um frango de capoeira, justamente porque eles têm essa pele mais grossa do que a galinha de granja, né? O frango de granja. Isso também é interessante quando a gente está nessa fase de aprendizado, certo? Então aqui, como vocês podem ver, foi criada uma incisão que vai permitir que a gente se divirta aí um pouquinho, tá? E aqui nós também temos e podemos praticar suturas por planos, né? Porque nós temos uma camada aqui que seria a camada mucosa ou a camada cutânea, e nós temos aqui uma segunda camada que seria a nossa camada muscular, tá? E isso é interessante quando a gente pensa no conceito de suturas multiplanares ou suturas por planos teciduais. Feita aqui a incisão de vocês, vamos partir para sutura propriamente dita. Muito bem. Para fins ilustrativos, aqui a agulha já foi passada na incisão. Nós temos duas extremidades. A extremidade mais curta, que é essa aqui que está sendo mantida pela ponta do meu porta-agulhas, e a extremidade mais longa vai estar conectada com a agulha, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que nós chamamos de nó de instrumento ou nó de porta-agulha, certo? Como é que eu faço esse nó? Eu vou, uma vez tendo passado a agulha, colocar meu instrumento sobre a incisão ou sobre o alvéolo, no nosso caso, na grande maioria das vezes, e vou girar o fio 2 vezes na ponta do meu porta-agulha. Vou abri-lo depois de fazer esses 2 giros. Vou pegar a ponta mais curta e vou passar pelo meio desse laço que eu fiz, trazendo a ponta mais curta para o lado oposto de onde ela estava. Ela estava aqui, eu trouxe ela para cá. Depois disso, eu vou perceber que o nó está mantido, né? Se eu não fizer nenhuma força aqui no sentido contrário, no sentido de desfazê-lo, ele vai se manter, ou seja, ele vai ser suficientemente estável para que eu possa dar a minha segunda laçada. Como é que eu faço isso? Eu vou girar o fio, trazendo a ponta do porta-agulha novamente aqui, mais para próximo do centro da minha ferida, né? Centralizar o meu porta-agulha, dou uma laçada, abro o meu porta-agulha, veja, e apreendo a extremidade mais curta, puxo o fio com a outra mão, vejam que o porta-agulha não se mexe, é a outra mão que se mexe, e
trago a extremidade mais curta novamente para onde ela estava. Vou fazer uma segunda, na realidade uma terceira laçada, novamente trazendo o porta-agulha aqui para a região mais próxima da sutura, abrindo o porta-agulhas e trazendo a extremidade para o lado oposto. Traciono, estabilizo o meu instrumento com uma só mão, busco uma tesoura e corto o meu fio. O nosso próximo exercício aqui é fazer uma sutura simples interrompida, certo? Uma sutura que vocês vão usar muito ao longo da vida clínica de vocês e na qual vocês vão aplicar justamente o nó de instrumento, o nó de porta-agulhas que nós acabamos de ver, tá certo? Logicamente aqui eu não tenho a configuração de um alvéolo, eu tenho, para fins de simplificação prática e de exercício, um modelo de animal sacrificado, mas ainda assim, para desenvolvimento da habilidade manual de vocês, ele é bastante interessante, certo? Então, uma dica, não é necessariamente uma regra, mas quando se vai fazer uma sutura de uma incisão linear, é sempre interessante que a gente comece determinando um ponto de partida que pode ser a metade do comprimento dessa incisão, tá? Então vamos assumir que mais ou menos aqui é a metade da incisão. Eu vou passar o meu porta-agulhas, ou a minha agulha, desculpe, por uma extremidade do tecido. E depois eu vou passar na outra extremidade, tá? Tentando sempre entrar com essa agulha em um ângulo mais próximo possível de 90 graus, tá? É sempre interessante que vocês comecem a manejar instrumento com instrumento, como eu acabei de fazer. Então, quando eu peguei a agulha do outro lado da incisão, depois de ter passado a agulha pelo tecido, eu fiz isso com a minha pinça. Eu usei um instrumento para um dos fins para os quais ele se destina, né? Então nós vamos tracionar aqui o fio, criar aquela situação que nós acabamos de ver na parte anterior desse vídeo, tá? Criar uma situação em que eu tenho uma extremidade mais curta do fio e uma extremidade mais longa, certo? E aí vou colocar meu porta-agulha aqui em cima da incisão, duas laçadas, aprendi a ponta mais curta, vou trazer a ponta mais curta para o outro lado. Instrumento sobre a sutura, sobre a incisão, desculpe. Uma laçada, trouxe ele para o outro lado. Instrumento sobre a incisão. Trouxe ele para o lado de cá. E sutura simples finalizada. O primeiro nó finalizado. Vou explorar aqui o restante da minha incisão. E agora eu tenho, na realidade, eu tinha uma incisão longa, que se estendia desde aqui até aqui, e agora eu tenho duas incisões mais curtas. Então eu vou fazer o mesmo raciocínio, tá? Vou, na metade da primeira delas,
Passo meu fio, vejam que o fio corre tranquilo, corre liso. E vamos ao nosso nó. Então, 2 passadas. Extremidade mais curta para o lado contrário. Uma passada. Extremidade mais curta para o lado contrário. Uma passada. Extremidade mais curta para o lado contrário. Puxo o nó sempre para um dos lados da ferida, para que o nó não repouse diretamente sobre a ferida e isso não possa eventualmente causar complicações cicatriciais. E corto o meu fio. Só para nós concluirmos aqui a incisão seguindo aquele raciocínio, tem uma nova incisão mais curta aqui entre o primeiro ponto e o final da incisão. Vou colocar aqui um ponto. Vejam, entrando em 90 graus. Criando aquela mesma situação. Corta a agulha. Próxima ferida. Ponta mais curta do fio para a extremidade oposta. Ponta mais curta para a extremidade oposta. Mais curta para a extremidade oposta. E aí nós fizemos então o que seria a sutura simples interrompida, uma sutura que vai acompanhar muito vocês ao longo da vida clínica e que, portanto, vocês precisam praticar com bastante